Fala, rapaziada. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só confirmar aqui se está tudo saindo nos lugares certos. E a gente já começa aqui a Masterclass. Bom, acho que o microfone está certinho, a câmera eu já vi que está no lugar. E aí, me dá um... Fala aí, Eduardo. Bom, já deu para ver que está tudo certo. Sejam todos aí muito bem-vindos. Essa que vai ser a última Masterclass de 2023, de 2022, né? Já aí, finaleira de ano, reta final, para a gente falar um pouquinho, começar dando um overview do mercado de ações e opções, né, nesse fim de ano e para o ano que vem. Depois eu vou falar sobre opções, de fato, né, como a gente trabalhar esses instrumentos e o que dá para fazer de bacana, o que não dá. E vou falar bastante também de ferramentas aqui com vocês, tá bom? E no final, falar um pouco também do Muito Além do Básico e abrir para dúvidas. Belezura? Eu não vou ficar enrolando muito aqui não, tá, turma? Vou ser bem direto ao ponto, porque eu acho que o tempo de todo mundo é importante e sempre prezei aí por ser direto, vamos dizer assim, né? Então, não vou ficar aqui enrolando e fazendo um monte de firula, não combina comigo, tá? E também quero que seja uma coisa curta aqui, que agregue valor, tá? Em respeito a todos vocês também. Belezura? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar gravado, tá bom? E eu vou postar lá no YouTube, vai ficar fechado, exclusivo realmente para quem se inscreveu lá no grupo e está prestigiando aqui, tá legal? Vou pedir para que mantenha o microfone fechado. No final, quando a gente abrir para as dúvidas, aí vocês podem abrir, levanta a mão, quem já conhece a dinâmica da sala de opções já sabe como é que funciona, né? Mas basicamente levanta a mão, eu vou dar uma boa noite, você abre o microfone, se quiser abrir a câmera fica à vontade, senão pode só fazer a pergunta, pode fazer a pergunta também direto no chat, tá? Eu estou prestando atenção aqui. E a gente vai começar, belezura? E aí, quem estiver vendo isso aqui depois na gravação, fica à vontade para usar o grupo lá para tirar dúvidas. Eu vou abrir o grupo depois para vocês tirarem dúvidas amanhã, num horário específico, provavelmente a partir de meio-dia, tá? Uma janela específica para quem não teve como estar aqui ao vivo com a gente, beleza? Então, de novo, boa noite para todo mundo, seja todo mundo muito bem-vindo aí a essa que vai ser a última Masterclass de opções aqui minha nesse ano, pelo menos, tá bom? Ano que vem a gente deve fazer, mas não tenho a menor ideia de quando, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que está na minha pauta aqui para a gente falar é ambiente, tá? Ambiente, mercado como um todo, né? Mercado interno, mercado externo, tudo mais, e o que a gente tem de perspectiva para o ano que vem, para 2023, tá? Não tem como a gente ficar fazendo projeção muito para frente, porque tudo muda muito rápido, né? E qualquer um que tentar ficar adivinhando as coisas vai só passar vergonha. E eu não tenho prazer nenhum em passar vergonha, então nem vou ficar me aventurando aqui, tá? Mas dá para a gente traçar alguns cenários aí, pelo menos, tá bom? Então, basicamente, do jeito que eu enxergo, tem 3 drivers aí que a gente tem que prestar atenção quando a gente está falando de mercado externo, né? Que são os principais, né? Estados Unidos, Europa e China, né? É o que influencia basicamente aqui a Bolsa Brasileira. É importante a gente lembrar também, para quem não se ligou nisso até hoje, que a Bolsa Brasileira é 50% ou mais commodity e banco, tá? É financials e commodity, basicamente, né? Então, se você pegar Vale, Petrobras, as outras empresas do índice de materiais básicos, né? Bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG, você vai ter praticamente metade da bolsa, metade do índice, tá? Então, a gente precisa olhar para quem mexe esses setores, né? E a gente está falando de Estados Unidos e China, basicamente, um quereco aí de União Europeia, tá? E o que está acontecendo? Nos Estados Unidos, especificamente, a gente está vendo ainda um ambiente de subida de taxa de juros, né? O Fed, que é o Banco Central norte-americano, ainda subindo o juro para tentar controlar tanto a inflação quanto mercado de trabalho como um todo lá, que continua muito aquecido. Eu não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de ir para os Estados Unidos recentemente, mas lá você não consegue comprar nada, praticamente, porque está tudo muito caro, né? Especialmente para a gente que, a maioria aqui, imagino, ganha em real, né? Então, que você ganhar em real e tentar gastar em dólar é um sacrifício, tá? E, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho lá continua muito aquecido. Eu vi outro dia uma vaga para atendente do McDonald's pagando $18 a hora, tá? Eu acredito que tem muita gente aqui na live que não deve ganhar $18 a hora, se fizer a conversão, tá? Então, assim,
os caras não acham gente para trabalhar, mesmo pagando bem, né? Por quê? Porque está todo mundo ou empregado ou não faz questão de trabalhar por algum motivo que não vem ao caso aqui a gente discutir, né? Os Estados Unidos implementou muitas políticas de auxílio parecidas com as que a gente tem aqui no Brasil, de dar um cheque para quem estava em casa no auge da pandemia e tudo mais, tá? Então, assim, isso bagunçou como um todo, né? Todas as políticas que foram adotadas para resolver os problemas de pandemia deram uma bagunçada na dinâmica econômica dos países como um todo, né? Quando você dá dinheiro para as pessoas ficarem em casa, você começa a desestimular o trabalho, né? Tem muita gente que trabalhando ganhava menos do que ganha agora ficando em casa, tá? Isso tanto aqui quanto lá, tá? Mas eu estou focando ainda no ambiente externo, tá? Então, existe uma coisa chamada diferencial de juro, né? Que é basicamente a diferença entre a taxa de juro praticada nos Estados Unidos e a taxa de juro praticada no outro país onde o investidor pretende aplicar o dinheiro dele, né? Aqui no Brasil, que é um país que carrega um risco maior, é um país emergente, já deu calote anteriormente, né? O juro precisa ser maior, senão não ocorre o que a gente chama de atração de dinheiro, captação de dinheiro, né? Então, se eu começo a ver os Estados Unidos, que é a economia com menos chance de dar calote, subindo o juro, uma economia emergente como o Brasil, para manter esse diferencial de juros, normalmente precisa, pelo menos, o diferencial continue o mesmo, né? Senão começa a perder a atratividade. Então, esse é um dos motivos que, acredito eu, vai fazer com que o Banco Central aqui no Brasil não corte juro tão cedo, tá? Tinha uma expectativa embutida no preço dos ativos, inclusive, de corte na taxa Selic nos próximos meses, né? Ainda no primeiro, talvez no primeiro semestre de 2023, que, cara, completamente frustrada. Isso precisou ser revisto, não vai acontecer, muito difícil que aconteça, pelo menos. E, obviamente, para quem não sabe, né, a taxa de juro, ou pelo menos a taxa terminal, é uma das variáveis que influencia no preço dos ativos, né? Se você olhar a fórmula lá do valuation, né? Quando você traz os fluxos de caixa futuro a valor presente, você tem ali o N ou o I, né? Que é justamente o fator de desconto, e isso tem influência direta do prazo, do tempo e da taxa de juro, tá? Então, se o juro aumenta, esse desconto aumenta e o preço do ativo tem que ser menor no presente, tá bom? Então, esse fato do juro brasileiro demorar a cair afeta diretamente o preço das ações, tá? Dos fundos imobiliários também, etc. Beleza? Então, essa daí é a principal dinâmica, a meu ver, de Estados Unidos e taxa de juros aqui no Brasil, que vai influenciar preço de ativo, tá? A gente tem que ficar de olho em quando que o Banco Central norte-americano vai parar de subir o juro para a gente aqui no Brasil poder organizar o nosso ambiente, que também é uma bagunça, para a gente poder cortar o nosso também, tá? Se é que vai ter esse corte nesses próximos meses aí. Eu acredito que não vai ter, só lá em 2024, se tiver, tá? Aí vai depender de como a gente vai estar aqui internamente. Fiscal, dívida pública, PIB, produtividade, etc. Desemprego, tudo isso influencia, tá? E você pode estar pensando, nossa, é muito complexo. E realmente é. São muitas variáveis e tudo isso, no fim das contas, desemboca no preço das ações, na variação da nossa carteira e etc, tá? Então, assim, se você está achando que é fácil, pensa duas vezes, tá bom? Então, falamos aqui brevemente da dinâmica dos Estados Unidos, tá? Agora, o que a gente tem na China, né? A China é um pouco mais complexo porque não dá para confiar muito nos dados que vêm de lá, né? Inclusive, enquanto a China está dando os dados, é porque eles estão bem. Quando começa a sumir os dados, parar de chegar as informações, é porque as coisas não estão indo tão bem assim, tá? China está com um processo de retomada da economia, né? Relaxamento das políticas restritivas de Covid por lá, chegou até meio que revolta popular, né? A gente ficou trancado dentro do trabalho, umas coisas bizarras, tá? E agora eles estão começando a querer relaxar essas políticas de Covid-0, essas políticas restritivas e tudo mais. Isso é muito bom para a gente, porque a China volta a demandar, volta a consumir, é um mercado imenso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente acabou de ver lá, não sei se vocês lembram, mas teve aquele caso da Evergrande, aquela incorporadora chinesa que faliu e tudo mais, precisou ser socorrida pelo governo. Teve aqueles casos bizarros de prédios sendo demolidos, prédio que não vendeu as habitações sendo demolido, né? Então, assim, o mercado de construção lá na China também não está aquela pujança que foi lá em 2013, de 2013 a 2015, de 2007 a 2012, tá? E, assim, quais que são as principais empresas quando a gente está falando de China normalmente, né? A gente está olhando para a Vale, para a CSN, para essas empresas do setor de mineração, metais e mineração.
Tá? Então, assim, eu acredito que a retomada da China é importante, sim, mas também não vai ser aquilo que vai fazer o preço dessas empresas dobrar, triplicar, enfim, não é assim também que a banda toca, por causa disso que eu estou falando, não é a mesma história que foi lá no passado. Isso, inclusive, é uma coisa importante para as pessoas entenderem sobre esse governo recém-eleito do presidente Lula, tá? O pessoal acha que vai ser a mesma coisa que foi lá em 2002, que obviamente não vai, e a gente já está vendo isso agora, tá? Por quê? Para mim, o principal motivo que as pessoas se esquecem, tá? Em 2002, quando ele assumiu, o Brasil estava saindo de uma crise, né? No final do governo Fernando Henrique, não sei se vocês lembram quem já era nascido, mas teve apagão, teve crise sanitária, enfim, tinha tido a crise dos tigres asiáticos, tinha tido a crise da Rússia, tinha tido a crise do México. Então, assim, foram sucessivas crises externas que impactaram aqui no Brasil, e o Brasil vinha numa situação bem frágil no final da década de 90, início dos anos 2000, tá? E aí, quando o Lula assumiu, ele precisou ser pragmático, ele teve que fazer o feijão com arroz econômico, porque o país não estava aquela saúde toda que tem hoje, por exemplo. Hoje está muito melhor do que estava naquela época, tá? Então, o Lula precisou fazer a carta aos brasileiros, se aliar ao setor financeiro como um todo, porque ele tinha que arrumar a casa, vamos dizer assim, senão ele não ia conseguir fazer nada, tá? Hoje em dia a situação é bem diferente. Então, hoje em dia ele pode se dar ao luxo de fazer esses populismo meio maluco que ele anda querendo fazer, tá? Então, o governo que está entrando agora, pelo menos até agora, tem muito mais cara daquela nova matriz econômica, aquele desenvolvimentismo que a gente viu nos anos de Dilma e no próprio segundo mandato do Lula também, do que aquele Lula pragmático que a Faria Lima achou que ia assumir lá no início, que foi o que aconteceu no início dos anos 2000. Tá? Então, assim, isso é a dinâmica de China, trade de reabertura, vamos acompanhar se realmente vai relaxar as políticas ou se vai ficar naquele vai e volta, né? Relaxou, Covid estourou, aí política restritiva de novo. Isso tudo pode mexer bastante com os ativos aqui no Brasil, especialmente Vale, CSN, Usiminas, Gerdau, esses ativos do Índice de Materiais Básicos, né? O IMAT. E, por fim, pessoal, União Europeia. União Europeia, cara, assim, o bloco como um todo, muito dependente de Alemanha, um pouquinho da França ali, né? Portugal e Espanha com dívida alta, dificuldade de gerar emprego, produtividade que não cresce. A União Europeia é um bloco que meio que parece que parou no tempo, assim. Tem um ou dois países que puxam e o resto fica todo mundo ali sangrando para tentar acompanhar. Inclusive, é o meu medo quando eu vejo as coisas que andam sendo faladas aí, de criar um bloco único aqui na América Latina também, porque tá todo mundo ferrado. Aqui a gente está no Zoom, né, que eu posso falar. Tá todo mundo fudido, só o Brasil praticamente que consegue fazer alguma coisa, né, porque Argentina, quebrada, Venezuela, quebrada, né, Chile, uma zona também. Os outros países, irrelevantes praticamente. Então, assim, o único país que consegue fazer alguma coisa, ter pelo menos um voo de galinha, é o Brasil. Aí vai fazer um bloco único para quê? A gente mal consegue resolver os próprios problemas. Ainda vai ter que começar a resolver o problema dos outros. Não tem, não dá, assim, não faz nenhum sentido, né? Acho que tinha que ser, se for fazer bloco único, vamos fazer com alguém melhor que a gente, né? Aquilo que eu sempre falo, se é para juntar com alguém, vamos juntar com alguém melhor, para ver se a gente cresce. E juntar com gente pior, é melhor ficar sozinho, né? Minha mãe já falava, melhor sozinho do que mal acompanhado, tá? Então, assim, acho importante dessa dinâmica externa macro, antes da gente começar a entrar aqui no Brasil, na parte micro, e tudo isso, obviamente, vocês sabem, influencia diretamente nas ações, tá? E aí, falando de ambiente interno agora, a gente tem, já falei um pouco, né, desse novo governo recém-eleito, talvez não seja tão novo assim, né? E as principais coisas que são impactadas por ele, né? Que é juro e câmbio, né? Por que tem sido recorrentemente discutida essa questão fiscal, né? Questão de dívida pública, questão de gastos do governo, etc. Porque, basicamente, é o seguinte, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que eu gosto de chamar de o paradoxo do prêmio de risco, né? Porque vocês já devem ter ouvido aquela lenda de que no longo prazo nada bate o CDI no Brasil, né? É sempre melhor você investir no CDI ou na renda fixa, porque no longo prazo o CDI sempre ganha de todos os outros investimentos. Isso é verdade, se você olhar o histórico, mas ao mesmo tempo isso não faz nenhum sentido, porque, em teoria, pelo menos, deveria existir um prêmio de risco para você investir em renda variável, né? Em ações, etc. Se o CDI ganha de tudo, significa que não vale a pena você investir nas ações. Então, o que acontece? O prêmio de risco, em teoria, deveria aumentar até o ponto em que passa a valer a pena você investir nas ações. Tá? Porque senão não faz sentido existir mercado de renda variável. Se todo mundo vai investir sempre no CDI, porque todo mundo acredita que o CDI sempre ganha de tudo no longo prazo.
tá? Então, é óbvio que, dependendo da janela de tempo que você olha, as ações vão ganhar do CDI, tá? E essa distorção, esse paradoxo do CDI versus renda fixa, versus renda variável, perdão, ele tem que ser corrigido em algum momento, tá? Eu acredito que vai ser nessa nossa geração ainda, porque o mercado está amadurecendo, as empresas estão melhorando, tem entrado novas empresas com um perfil diferente na Bolsa também, a gente tem começado a ver algumas empresas de tecnologia, algumas empresas não ligadas a varejo, banco e commodity, né? Isso é importante, porque senão a gente vai ser sempre essa bolsa meio caolha, né? Que só tem commodity e banco. A gente precisa que a nossa bolsa como um todo, o nosso índice, evolua também, tá? Mas esse negócio de o CDI sempre ganha da bolsa, isso é um paradoxo que não deveria fazer nenhum sentido, tá? E eu acredito muito que isso vai ser corrigido no longo prazo aí, tá? Espero que ainda na nossa geração, tá? Mas aí, voltando à dinâmica do governo aqui, se a gente começar a ter essas políticas de distribuição de renda via intervencionismo, um BNDES emprestando dinheiro naquela política igual a gente já viu de campeãs nacionais, créditos subsidiados sem critério, vamos dizer assim, né? Isso vai bagunçar de novo o país, tá? Vai acontecer que a gente vai ver uma dinâmica de desinvestimento do setor privado, e o setor privado é tipo 4, 5 vezes maior do que o setor público, quando a gente fala em capacidade de investimento, tá? Então, assim, se eu começar a afugentar o setor privado, a gente vai ver subir o desemprego, a gente vai ver o investimento cair, a gente vai ver gente saindo, empresas saindo da bolsa, etc., que é tudo ao contrário do que a gente precisa ver se a gente quiser ver uma economia que cresce, né? Então, a tendência, se a gente for por esse lado, é a gente ver um país que cresce mais devagar ou nem cresce, né? E tem uma inflação mais alta. Porque a partir do momento que eu começo a colocar mais dinheiro na economia, sem aumento de produtividade do trabalhador, o que a gente vai ver é inflação, né? É como se eu pegasse agora e desse R$1 milhão para todos os brasileiros. Cara, automaticamente os preços iam se ajustar, né? Porque agora tem 200 milhões de brasileiros vezes R$1 milhão a mais na economia para ser gasto, né? E, obviamente, a capacidade de oferta de produtos não aumenta, a tua produtividade como um todo não aumenta, você só ganhou mais dinheiro para gastar e, obviamente, tudo que está ao redor vai se ajustar. Isso é um conceito trivial de economia, vamos dizer assim, que parece que os caras não entendem, ou fazem questão de fingir que não entende para parecer bonito o discurso, né? Então, assim, aumenta o salário mínimo acima da inflação. O que vai acontecer? Vai criar inflação, né? Vai corrigir, né? A economia corrige essas distorções. Pode levar um mês, pode levar 2, 3, 6, mas que corrige, não vai ficar assim para sempre, tá? Então, assim, o que tem que acontecer é um aumento de produtividade das pessoas, né, dos trabalhadores. A gente precisa conseguir agregar mais valor, resolver problemas, né, ser um entregador de solução, ao invés de um vendedor de hora, vamos dizer assim, de certa forma, tá? Só que isso é difícil, isso não é do dia para a noite. Então, assim, essas políticas populistas, vamos dizer assim, elas são muito bonitas, assim, parece muito bacana quando você fala, quando você anuncia, mas no fim das contas, o resultado prático é quase nenhum, ou pior, ele atrapalha, né? Isso é o que a gente observa. Então, assim, até zoei isso outro dia lá no Instagram, né, que saiu o terraplanismo da saúde, né, que ficava acreditando em coisas sem evidência, sem dado, e entra um terraplanismo econômico, né, que fica acreditando em medidas que não têm conexão nenhuma com a realidade. São coisas que parecem muito bacanas, mas que toda vez que foram implementadas não deram certo, e mesmo assim as pessoas insistem em fazer outra vez, né? É uma pena, tá? Mas, enfim. E aí, por fim, né, falei um pouco já do fiscal, e isso tem impacto direto, obviamente, nas duas outras variáveis que importam para a gente aqui enquanto investidor, que é juro e câmbio, né? O juro, eu já falei, ele vai influenciar diretamente na taxa de desconto e, obviamente, no valor final dos ativos, né, quando trazidos a valor presente. E o câmbio, acho que vocês vão lembrar, o câmbio já foi o equilíbrio do câmbio já foi entre 1,50 e 1,80, depois foi entre 2,50 e R$3. Durante essa era Bolsonaro, aí, o equilíbrio do câmbio foi entre 4,50 e 5,50, teve hora que estourou para 5,80, teve hora que voltou para perto de 4,50, mas assim, você repara que não volta, né? Não anda para trás o dólar em relação ao real. Eu acredito que, se essa política continuar, o novo equilíbrio do dólar vai ser entre 5,50 e 6,50, tá? Porque eu não consigo ver o câmbio se depreciando frente ao real, tá? O dólar se depreciando frente ao real. Não tem nenhum motivo para isso acontecer, tá? E a gente tem que lembrar que ninguém no mundo inteiro quer saber de real. Real não interessa, só interessa para a gente que é brasileiro, tá? Enquanto que o dólar não.
né? O dólar é a moeda em que as dívidas são convertidas, etc., né? É ainda o país, né, os Estados Unidos, com maior capacidade produtiva, etc. Então, assim, existe demanda por dólar e não existe demanda por real, tá? Então, não estou falando que vai ser amanhã ou daqui a 2 meses que o dólar vai estourar para 6,50, mas eu acredito que esse vai ser o novo equilíbrio nos próximos anos, pelo menos, tá? Se não for mais, dependendo do que a gente fizer aqui. Se a gente fizer muita cagada, como disse o Paulo Guedes, né, pode ser que seja até mais, tá? E aí, assim, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu acredito que, para quem está prestando atenção, já ficou claro que não vai ser nada fácil investir nos próximos anos, tá? Não vai ser nada fácil escolher onde alocar o nosso dinheiro nos próximos anos. Porque você pode pensar, o juro vai cair, então eu vou botar num pré-fixado para ganhar com a marcação a mercado, quando o juro começar a cair. Cara, tem gente que está fazendo isso desde quando a Selic estava 10 e está só sentando, tá? Tentar adivinhar quando que o juro vai cair é uma pica, me perdoem as meninas aqui, tá? Se você tentar entrar na bolsa, pensando, a bolsa está muito barata, realmente está barata, mas depende do que você está olhando, né? Se você ficar olhando só para preço-lucro das coisas, vai ficar barato. Agora, você tem que entender o seguinte, se tiver uma piora do ambiente econômico, uma piora do mercado de trabalho, uma piora das condições tributárias, porque a gente precisa lembrar, né? Se o governo começa a ter problema para pagar as contas, né? A dívida pública começa a aumentar, se o meu gasto aumenta, deveria existir um aumento de arrecadação para poder cobrir isso aqui e eu ter uma balança equilibrada. Se eu começo a não ter, eu preciso o quê? Recriar imposto, taxar as pessoas, né? Dividendos de fundo imobiliário, juros sobre capital próprio das empresas, né? Todas essas medidas estão em tramitação já. Todo mundo já ventilou isso aqui, tá? Então, assim, é questão de tempo, tá? É questão de tempo. Porque o governo precisa arrecadar mais dinheiro e o governo não produz um prego, né? Ele só arrecada dinheiro como? Através da gente, através do contribuinte, do pagador de imposto, tá? Então, pode esperar que essa conta vai chegar para você de alguma forma, tá? Vai chegar para você de alguma forma. Um governo gastão significa mais imposto, normalmente, tá? Então, como que a gente vai poder alocar, né? A questão toda é essa. Então, no juro, não é fácil. Na bolsa, também não é tão trivial. Por mais que esteja tudo muito barato, mas aonde você vai colocar, né? É o que eu sempre falo. A gente, especialmente quem quer ganhar dinheiro com opções, não adianta você querer comprar o que está barato. Você tem que comprar o que vai subir e tentar vender o que vai cair, né? E esse timing é o que é mais difícil de a gente acertar, tá? Então, assim, vai exigir estudo, né? E aí, vamos lá. O bom das opções, já entrando agora na dinâmica das opções, né? Saindo um pouco dessa parte macro e micro, o bom das opções é que a gente consegue usar para várias coisas, né? Eu não vou ficar aqui falando o que é uma call, uma put, eu acho que vocês são outro público já, né? Não preciso ficar gastando energia com isso, tá? Mas, basicamente, quando a gente fala de opções, a gente está falando de negociar direitos e obrigações em bolsa, né? E receber por isso, obviamente, na maior parte das vezes. Então, eu falo que é o EPA, né? O que eu posso fazer com opções? É o EPA. Eu posso fazer especulação, proteção e alavancagem, né? Por isso que eu chamo de EPA. Então, vamos lá. Qual que é a coisa mais difícil quando a gente está falando de especulação? É justamente esse timing que eu falei. É tentar ver o que vai subir para você montar uma estratégia direcional para pegar essa alta, tentar ver o que vai cair para você montar uma estratégia direcional para pegar essa baixa, ou tentar ver o que não vai se mexer muito e montar uma estratégia para ganhar dinheiro com essa lateralização. As opções permitem isso, né? Então, basicamente, essa é a dinâmica da especulação, tá? A proteção, eu acho que é meio óbvio, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do seguro, opções, etc. É uma coisa que eu, particularmente, faço muito pouco, tá? Porque você tentar, especialmente igual é ensinado por aí, né? De ficar comprando pozinho, ficar comprando opção muito fora do dinheiro. Eu não gosto muito, acho que as opções aqui no Brasil são muito caras para a gente fazer isso. Tem infinitos backtests já que mostram que essa estratégia é muito perdedora, né? Inclusive quando você acerta, tá? Normalmente ela não paga os outros vários erros que você teve, especialmente porque normalmente quando você ia acertar é quando você desistiu já e você acaba não pegando, tá? Então é bem difícil, né? E por fim, as estratégias de rentabilidade, né? Que são aquelas estratégias de venda de opções, seja de call ou de put, né? Para você extrair ali uma rentabilidade extra da carteira, as pessoas chamam de dividendo sintético, etc. Isso funciona que é uma maravilha aqui no Brasil, porque existe uma distorção entre a volatilidade implícita
está embutida nos preços das opções e que é uma componente desse preço das opções, tá? Versus a volatilidade realizada dos ativos, aquela que de fato é observada, aquela que de fato acontece nos preços na prática, tá? Então, assim, é óbvio que vai ter mês que você não vai conseguir ganhar nessa estratégia, não dá para ganhar sempre, e quem te prometer que você vai ganhar sempre está mentindo, né? Por isso que eu não gosto de usar aqueles nomes, renda recorrente, renda segura, renda constante, isso é tudo bullshit, assim, extrema, não existe isso, tá? Mas você consegue, sim, no longo prazo, se fizer certinho, usando os parâmetros corretos, ser lucrativo, tá? Isso daí funciona muito bem, beleza? Se você souber o que está fazendo, tá? Então, para a gente poder fazer as coisas direito, é importante a gente ter o ferramental, né? O instrumental mínimo, pelo menos, tá? Então, eu vou passar aqui com vocês algumas das principais ferramentas que eu gosto de usar. Acredito que nem todo mundo vai conhecer todas. Algumas, obviamente, vão ser conhecidas para vocês, mas acho que nem todo mundo vai conhecer todas. Tá? Então, deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Vai ser a minha tela 2. Só um instantinho, tá, pessoal? Eu estou só com duas telas aqui, meio improvisado, e às vezes a gente se embola. Essa tela aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Bom, o que vocês estão vendo aí é o OpLab, mas eu não vou começar por ele. Tem um site que eu gosto muito de olhar, esse aqui, ó, IQBR. O IQBR é para a gente ver a quantidade de aluguel de ações normalmente, tá? Então, eu gosto muito de usar, por exemplo, IQBR via 3. Ó. Eu consigo ver aqui, falei IQBR, mas IQB3, tá? Eu consigo ver aqui a evolução da quantidade de ações alugadas, tá? Por que isso é relevante, né? Qual que é a relevância que isso aqui tem? Vai existir momentos em que a gente vai ver ações que estão muito shorteadas, né? Tem muita gente vendida naquela ação, tá? Isso significa duas coisas normalmente. Essa é uma ação que está pesada, tem muita gente apostando contra aquilo ali. E 2, se tiver algum trigger, algum gatilho que faça essa ação subir no curto prazo, então, por exemplo, troca de CEO, algum evento, tipo, vai ter uma venda de subsidiária, vai ter remarcação de preços, ou então sai algum balanço e sai muito melhor do que o consenso. Enfim, esses eventos que movimentam os preços, se isso acontecer, pode ser que tenha uma correria para ter recompra e isso dá aquele efeito de short squeeze, tá? Então, assim, é um pouco raro aqui no Brasil a gente ver short squeeze porque a legislação meio que protege, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, aqui não dá para você ficar vendido em mais de 25% do float da empresa. Tá? Lá nos Estados Unidos você consegue ficar vendido em até mais de 100% do float. Foi aquilo que aconteceu com o GameStop, AMC, né? Aqueles eventos que a gente viu no meio da pandemia. Inclusive, quem nunca viu, tá na Netflix lá, Wall Street contra... esqueci o nome, mas é alguma coisa desse tipo. Wall Street contra sei lá o quê, e é a história da GameStop. Acho que GameStop contra Wall Street. Bem legal. Narra essa história e como que funciona e tudo mais. Então, o IQB3 é um site que eu costumo olhar para a gente acompanhar as ações, quem está mais vendido, etc., qual que é a evolução da quantidade de gente vendida. Então, basicamente, é aqui, ó, a quantidade de ações alugadas, são essas barras laranjas. Então, vai existir ação em que a gente vai ver um aumento muito grande disso aqui, tá? Então, por exemplo, vou botar um dev aqui, que é uma que eu sei que estava bastante shorteada recentemente. Ó, tá vendo? Um aumento crescente da quantidade de shorts, beleza? Então, esse é o tipo de coisa que eu gosto de acompanhar. Não me faz tomar uma decisão, não é essa informação sozinha vai definir se eu vou comprar ou vender ação, se eu vou entrar via opções, mas é parte do meu processo de análise, tá? Eu estou dividindo aqui com vocês porque eu acho que pode ser relevante em algum momento, tá bom? Então, lá, o Mano até falou, Wall Street contra GameStop, o nome da série lá, bem legal, recomendo para quando vocês acabarem aqui a live, vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram, tá joia? Outra ferramenta que eu acho muito interessante, espero que tenha ficado claro aqui sobre o uso do IQB3, tá? Depois também, se não ficou, vocês podem fazer pergunta no final. Outra ferramenta que eu gosto muito de olhar é o Jumba, bom? O que tem de interessante no Jumba? Basicamente duas coisas. Uma é essa daqui,
que é o mapa de opções, né? Então, eu gosto de procurar para ver se existe alguma barreira de preço, vamos dizer assim, relevante, né? Então, quando a gente olha aqui e enxerga muita gente posicionada a descoberto em alguns strikes, isso pode ajudar a gente a tomar a decisão, né? Pode ajudar a gente a entender se o preço do ativo tem muita ou pouca chance de passar aquela determinada barreira, tá? Então, por exemplo, aqui em Petrobras agora, batendo o olho rápido aqui, não tem nada muito relevante não, tá bom? Mas vai ter casos que a gente acha coisa bem bacana. Não olhei previamente, não está deixando eu olhar porque é uma conta gratuita. Enfim, não vou logar aqui agora porque vai demorar. Outra coisa bem legal é o Market Gamma aqui. Ele não vai deixar eu olhar Ambev. Deixa eu ver se eu consigo ver em Petrobras. O que é o Market Gamma? O Market Gamma, ele mostra se as ações estão em zona de gama positivo ou gama negativo. E aí, basicamente, o que a teoria prega é que, quando a gente está em gama negativo, os movimentos do market maker tendem a ampliar o movimento do ativo, né? Então, assim, se o ativo começa a cair, o market maker precisa vender o ativo, e aí ele cai com maior velocidade, ou se o ativo começa a subir, o market maker começa a ter que comprar o ativo, e o ativo sobe com maior velocidade. Tá? Se você não entende essa dinâmica do market maker e como ele atua, fica tranquilo, porque isso está explicado em mais detalhes mais para frente, lá no Muito Além do Básico e tudo mais. Mas é importante você entender que existe um player que ganha para dar liquidez para o mercado e que esse player, algumas vezes, é pego com o pé trocado. E aí ele tem que sair ou recomprando ou vendendo, e isso pode ampliar o movimento dos ativos. E o contrário é quando o ativo está na zona de gama positivo. E aí os movimentos do market maker atenuam o movimento do ativo. Então, se o ativo sobe, o market maker vende, e se o ativo cai, o market maker compra. Então, ele suaviza os movimentos. Então, é legal de olhar o Jumbo justamente para ver quais ativos estão em qual zona, se zona de gama neutro, se zona de gama positivo ou se zona de gama negativo, tá bom? Então, de novo, isso aqui também não é um dado que me faz tomar decisão sozinho, mas me ajuda, tá bom? E eu acho interessante compartilhar aqui com vocês. A terceira ferramenta que está na minha lista aqui, obviamente, é o próprio OpLab, né? Hoje em dia, o OpLab já roteia as ordens, então funciona praticamente como as plataformas, ou como o próprio Profit e tudo mais. Eu não uso assim, eu uso para simulação e análise em geral, igual eu sempre usei, tá? Então, por mais que eu tenha todas as outras ferramentas, eu ainda uso bastante o OpLab para estudo, tá bom? Então, as principais ferramentas aqui dentro, para mim, são o monitor de volatilidade, tá? O monitor de mercado aqui, onde eu consigo ranquear os ativos por volatilidade. Então, quem está lá dentro da sala de opções já viu o radar de volatilidade. Uma das coisas que eu coloco lá é justamente esse ranking, vamos dizer assim, ordenado por Ivy Rank, né, que é um dos indicadores de vol que eu uso. Não é o principal, mas é um dos, tá? E, óbvio, as análises, né? Então, vocês já me viram nas aulas e tudo mais, fazendo análise usando o próprio OpLab. Então, por exemplo, poxa, vamos montar uma estratégia com Petrobras, por exemplo, vamos fazer uma venda coberta para janeiro, né? E aí a gente literalmente usa aqui a plataforma, né? Então, como é que funcionaria? Eu compraria o ativo, escolheria uma call, um delta um pouquinho fora do dinheiro para fazer a venda. Então, por exemplo, pegar alguém aqui do delta 40, vamos supor, compra a ação, vende a call, está lá, venda coberta ou covered call, etc. Tá? Então, assim, navegar na ferramenta como um todo, olhar o payoff, olhar quanto que eu vou receber, qual que é o risco máximo, enfim, poder salvar a estratégia e depois acompanhar, né, aqui no Strategies, então, GoPlab/Strategies. Depois você consegue acompanhar por aqui também, se você não tem nenhuma outra plataforma, né? Obviamente, quando a gente monta, a gente costuma acompanhar justamente no Profit. Ele guarda aqui o registro, enfim. Isso aqui todos foram estudos que a gente deixou salvo aqui por algum motivo. Beleza? Então, OpLab é uma parada muito importante para mim, especialmente por causa da volatilidade implícita, como eu falei, tá? Bom, chegando já no finalzinho das ferramentas aqui. Outra que, poxa, sem ela eu não vivo, Profit Chart, né? Acho que vocês estão vendo o Profit aí agora. Então, tudo que tem lá no OpLab tem aqui no Profit também, né? Especialmente a parte de opções. Mas o principal aqui para mim nem é as análises e simulações com opções, né? Nem é isso aqui. O principal para mim do Profit é eu poder olhar book de ofertas
tá? Então, é eu poder olhar o livro de ofertas, que é isso aqui, ó, ver a quantidade de gente que está na compra, na venda, qual que é o preço, qual que é o spread, enfim, olhar book de ofertas e times in trades, ou seja, as últimas negociações saíram como, quando, por quanto, quem comprou, quem vendeu, quem agrediu, enfim. Essas são as principais ferramentas para mim dentro do Profit, tá? Então, às vezes, o book está vazio, a gente precisa saber trabalhar isso. Enfim, opções, cara, não é igual a ação que você consegue, às vezes, pô, sai na hora, enfim. Tem hora que você vai precisar saber trabalhar as coisas aqui e sem essas ferramentas fica mais difícil, tá? Especialmente se você estiver operando uma opção que por algum motivo está sem liquidez, né? Seja porque ficou muito dentro do dinheiro, ou porque ficou muito fora do dinheiro, ou porque é de um ativo que tem menos liquidez mesmo, você está operando lá uma opção de, sei lá, ENGIE, NBR, está operando uma opção de Qualicorp, enfim, de uma empresa que tem menos liquidez por algum motivo, né? Você gosta de emoção, então você vai precisar saber usar essas ferramentas, tá? E por fim, obviamente, tem as questões de profundidade de book também, né? Ou seja, poxa, a minha ordem de venda vai ficar de um jeito diferente da minha ordem de compra, tá? Então, isso tudo você consegue configurar aqui dentro do Profit, beleza? Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui agora, porque eu estou com tudo fechado, acho que não. Mas, enfim, você consegue mexer aqui e configurar essas coisas também, tá? A outra ferramenta que eu deixei anotada aqui, mas eu não vou mostrar agora, é o PNT, né, que a gente usa. O PNT é o robô que a gente usa para configurar também nossas entradas e saídas, beleza? Ele é muito bom para quando a gente está fazendo estratégias que tem mais de 2 ou 3 pernas, né? Então, vou negociar 3 ou 4 opções diferentes, né? E eu preciso que aconteça isso num intervalo específico, né? Então, para isso o PNT é muito útil, tá? Pescarias, multileg, e também para essas configurações de profundidade de book. Se eu quero que uma ordem aconteça antes da outra, se eu só posso comprar depois que eu tiver vendido, ou vender depois que eu tiver comprado, enfim, por algum motivo, seja garantia, margem, ou porque a estratégia pede, tá? E por fim, a outra ferramenta que eu olho bastante, mas também não define se eu vou entrar ou sair das coisas sozinho, é o Put Call Ratio, tá? Então, acompanho bastante isso daqui, que basicamente é a relação entre calls e puts compradas no mercado, tá? Então, é put call ratio, né? Então, call está no denominador. Então, quanto mais próximo de zero esse indicador, significa que tem muito mais call comprado do que put, e quanto mais acima de 1, significa que tem muita put comprada em relação às calls. E, obviamente, 1 é o equilíbrio, tá? Então, eu gosto de acompanhar essa variação. É um indicador que semanalmente o BTG publica aqui, pelo menos para mim. Então, eu acompanho isso semanalmente para ver a evolução e como que está o sentimento do mercado como um todo, tá? Então, o pessoal está criticando a versão nova do Opilab, eu acabei já acostumando com ela, cara. Então, assim, pessoal, tudo isso são coisas que eu gosto de usar e que eu, na verdade, eu nem sei viver mais sem elas, tá? E fazem parte do processo de análise, do processo de tomada de decisão, tá bom? Então, assim, eu gosto de trabalhar com uma teoria que eu chamo de camadas, né? Eu não consigo não conectar todos os fatores, né? Então, eu olho muito para essa parte macro, que foi o que eu mostrei aqui no início da aula para vocês. Eu olho muito para essa parte micro, né? Que é o que, quais ações eu vou escolher, quais empresas eu vou trabalhar, por quê, né? Então, se eu vou operar comprado, se eu vou operar vendido, porque a empresa está pior ou está melhor, porque tem algum drive, enfim. Essa parte micro importa muito, que é a seleção, literalmente, o que você vai operar, quais empresas você vai operar, tá bom? A parte de sentimento, né? Como eu mostrei aqui, o put call rate é um indicador de sentimento, tá? A volatilidade como um todo ajuda a gente a medir o sentimento, tá? Então, o sentimento é uma coisa que eu olho bastante. A parte de volatilidade, obviamente, é uma camada específica, né? Então, a volatilidade implícita está alta ou está baixa. Isso vai influenciar diretamente, né? Se eu vou, a forma como eu vou operar o ativo, tá bom? E, por fim, o price action, né? Então, ele é também uma camada importante para mim. Vou até mostrar de novo a tela aqui. É um ativo que a gente está de olho aqui, um setup bem clássico, né? Banda de Bollinger, ativo fechou fora da banda de 3 desvios, enfim, 6% de queda só no pregão de hoje. Tem grande chance de sair uma recomendação em breve disso aqui, tá bom? Já dando um spoiler para vocês, não vou falar o que, obviamente, mas é uma coisa que chama atenção, tá? Então, a análise técnica é uma coisa importante e combinada às outras camadas todas é parte do processo de tomada de decisão,
tá? Então, quando tem um alinhamento dessas camadas, macro, micro, sentimento, volatilidade e price action, é que vem a tomada de decisão, se a gente vai entrar, como a gente vai entrar. E perceba, eu passei a aula inteira aqui, eu não falei hora nenhuma de estratégia com vocês. Porque se vai ser uma trava de alta, se vai ser uma compra a seco, se vai ser uma borboleta, uma SIGO, o cacete A4, isso não é o que realmente importa. Tá? E a maioria dos cursos de opções foca nisso, na estratégia em si. Só que isso não é o principal, porque como montar uma trava de alta? Como comprar uma opção a seco? Isso é commodity. Isso daí tem no Google. Se você jogar lá como montar uma trava de alta, vai vir 200 sites explicando como montar uma trava de alta. Tá? Agora, quando que você monta uma trava de alta? Quando você for montar uma trava de alta, quais strikes você vai escolher? Você vai comprar fora do dinheiro? Você vai comprar dentro do dinheiro? A ponta vendida, você vai botar onde? Em qual distância da ponta comprada? Né? Quando que você vai sair? O que você vai fazer se você estiver no prejuízo? O que você vai fazer se você estiver no lucro? Quando estiver faltando uma semana para o exercício? Como que a sua trava vai se comportar? Essas paradas as pessoas não ensinam. E é isso que realmente interessa. Né? Não é como que monta a trava de alta. Você vai comprar uma opção, vai vender outra, acabou. É meio mongoloide até. Agora, como funciona depois que você já está posicionado, quais são as estratégias, qual é o manejo, como escolher, por quê, isso as pessoas não ensinam, tá? Esse tipo de coisa que está lá no Muito Além do Básico, beleza? E aí, eu estou fazendo esse aulão aqui, tentando abrir os olhos de todos vocês, justamente para poder falar esse tipo de coisa, tá? A ideia no Muito Além do Básico é justamente passar essas coisas, tá? Esse é o diferencial do curso, é tentar passar esses parâmetros que ninguém te conta e tentar te ensinar os manejos, como que você vai fazer na hora que você tiver que se virar, tá bom? Porque, na verdade, é isso, né? Na hora que o mercado vai contra, é a hora que a criança chora e a mãe não vê, né? Então, você tem que saber o que fazer, senão acontece muito, pô, quantas vezes o pessoal já veio falar comigo, assim, ai, Fernando, montei e agora aconteceu tal coisa, o que eu faço? Não sei. Eu falo, irmão, esse é o tipo de coisa, a hora que você vai sair, deveria ter sido definido antes de você montar a estratégia. Se você não definiu, é porque você não sabia e virou passageiro da agonia. Tá? Esse é o tipo de coisa que a gente quer que não aconteça mais com quem faz o curso, tá bom? E assim, eu sei que existem diferentes perfis. Tem gente que não quer aprender nada, não quer saber como que funciona, como que é o processo de tomar de decisão, só quer saber o que tem que comprar, o que tem que vender. Para essa turma, existe a sala de sinais de opções, tá? Eu estou falando aqui para quem quer aprender, para quem quer realmente ficar independente, para quem quer entender como que funciona o processo de tomada de decisão, para quem quer evoluir enquanto operador. Então, assim, se você não tem paciência, acha que não tem tempo, enfim, não quer saber de aprender, não tem problema nenhum. Eu não estou te julgando, ninguém aqui está te julgando, tá tudo bem, isso é de perfil. Só estou querendo dizer que o que eu vou falar a partir de agora não é para você. Se o seu perfil é realmente só pegar as dicas, as recomendações e ganhar dinheiro com elas, seu lugar é lá na sala de opções, tá? Eu vou falar aqui para quem quer realmente aprender a partir de agora, tá joia? Então, assim, já defini aqui para quem é e para quem não é, tá bom? O que eu tentei fazer no Muito Além do Básico, tá? Eu tentei criar o curso que eu queria que eu tivesse recebido quando eu comecei a estudar sobre opções. E quando eu comecei lá em 2015, 2014, era uma bagunça. Não tinha, primeiro que não tinha liquidez input aqui no Brasil, só tinha as calls e de meia dúzia de ativo, tá? Material na internet era muito pobre, não tinha quase nada falando de opções, beleza? Então, assim, dei muita cabeçada para chegar onde cheguei, né? E eu criei o curso que eu queria ter recebido quando eu comecei, né? Então, assim, dividido, bonitinho, modulado, pô, teoria, prática, nivelamento, estrutura, teoria avançada, estruturas avançadas. Então, assim, uma coisa de fato segmentada, que tem uma linha de raciocínio, né? Que se alguém que está chegando agora e não sabe nada, seguir a ordem, vai aprender, entendeu? Então, assim, procurei fazer um negócio moldado como eu gostaria de ter recebido lá atrás quando eu comecei, entendeu? Então, assim, vocês não vão precisar ficar dando 7 anos de cabeçada igual eu dei para poder aprender, porque está tudo ali bonitinho, explicado, concatenado, fazendo sentido a modulação das coisas, tá? Por que eu sei que funciona? Porque já são mais de 300 alunos, desde que eu abri a primeira turma do Muito Além do Básico, incontáveis depoimentos. Não vou ficar aqui também esfregando depoimento na cara de vocês, acho que a maioria aqui já me conhece, né? Então, assim, pô, teve gente que pagou o curso na primeira semana, teve gente que recuperou o investimento nos primeiros 2 meses, depende da banca de cada um, depende do apetite de risco de cada um, tá? Mas, assim,
prova social de aluno, puta, é o que não falta, beleza? Vocês devem ver lá no meu Instagram, acho que todo mundo aqui me segue, né? Porque eu só abri esse grupo para quem estava me seguindo no Instagram. Então, vocês devem ver lá depoimento de gente ganhando dinheiro todo santo dia, não vou ficar esfregando mais nenhum aqui na cara de vocês, tá bom? Tem uma pergunta do Felipe aqui, ó. Eu ia perguntar isso aí. Quanto tempo, em média, eu teria que dispor de análise de mercado para que eu tenha uma boa eficácia? Cara, esse é o tipo de coisa que eu, particularmente, acompanho todo dia, porque é o meu trabalho, né? Eu sou analista CNPI, então meu trabalho é acompanhar o mercado. Mas tem gente que olha o mercado uma vez por dia, só de manhã, tem gente que olha de noite, tem gente que acompanha o tempo inteiro, olha na hora do almoço. Isso varia muito. Normalmente a gente monta um screening, né? Então, assim, quais os ativos que eu quero acompanhar e quais os parâmetros que eu quero acompanhar. Dá para fazer isso no Profit, inclusive, né? Como rodar um screening. E aí, sempre que bate determinada combinação de parâmetros, você entra ou sai das estratégias, tá? Isso é bem simples de fazer, eu ensino isso também, tá bom? E funciona muito bem. Quanto mais simples for a tua metodologia, mais chance você tem de ter sucesso. Você só não pode bestializar o processo, né? Tipo assim, simplificar demais também. Puta, se fosse super simples, todo mundo ganhava dinheiro. A gente sabe que não é assim, infelizmente, tá? Então, assim, questão de possibilidades, né? Eu já falei aqui, opções abre o leque num nível que, assim, eu não conheço nenhum outro instrumento tão bom quanto, né? Você vai poder fazer estratégias para ganhar na alta, estratégias para ganhar na baixa, estratégias para ganhar com o mercado parado, estratégias para ganhar com volatilidade, estratégias para ganhar com tudo isso combinado, estratégia para ganhar rápido, estratégia para ganhar ao longo de meses, com opção longa, enfim. Dá para ganhar dinheiro de todas as formas possíveis com opções, tá? Dá para você rentabilizar a tua carteira, dá para você se alavancar, fazer proteção. Então, assim, opções é um instrumento mais mágico que eu conheço, porque te abre um leque num nível nunca antes visto. Você vai poder fazer praticamente qualquer coisa. É até difícil, porque a pessoa, quando está começando, às vezes, ela vê tanta possibilidade que ela acha que ela tem que operar tudo, né? E, na verdade, quanto menos, melhor, porque você só realmente entra na boa. Quem está lá na sala de opções já viu que tem pouca operação, né? Teve gente achando que ia ter todo dia, ia ter operação, e não é assim que a banda toca, pelo menos não comigo. Eu prefiro entrar menos vezes e ganhar quando eu entro, do que ficar fazendo um monte de operação para ter uma taxa de acerto praticamente 50-50, tá? Então, assim, eu quero que todo mundo simplifique o método a ponto de dizer não para a maior parte das operações, ao invés de dizer sim para a maior parte das operações. Porque o mercado vai dar a oportunidade, ou pelo menos ele vai fingir que está dando. E aí você que tem que ser sagaz o suficiente para poder falar, puta, essa aqui não. Tem que lembrar que tem um conceito de cuja oportunidade. O teu dinheiro é finito, tua margem é finita. Então, você não vai conseguir entrar em todas. Você precisa ter a capacidade de selecionar quais que são as melhores e também de aguardar até as melhores se apresentarem. Tem hora que tem oportunidade no mercado, mas eu olho e falo, puta, isso aqui até dá para entrar, mas não está tão bom assim. Vai que amanhã surge uma melhor. E aí eu não entro, tá? Então, assim, mas isso também é uma coisa que vem com o tempo, essa maturidade, né? Não é do dia para a noite, também não vou ser hipócrita aqui e falar, não, faz meu curso que você vai aprender. Não é assim. Isso é de cada um, enquanto operador, vocês vão errar também, e é no erro, né? Na verdade, é no desconforto que está o crescimento, tá? Então, isso faz parte também, tá? Mas, enfim, questão de possibilidade, acho que já ficou claro aqui o que dá para fazer, tá? Sobre o jeito que está modulado o produto, né? Eu acho que isso é importante de mostrar para vocês que eventualmente ainda não conhecem. Então, deixa eu voltar aqui com a tela. Quero mostrar isso aqui agora para vocês. Eu falei, mas não mostrei, né? Acho importante mostrar. Isso aqui é como está modulado hoje, muito além do básico, tá? Tem mais de 80 aulas já disponíveis lá na plataforma, tá? Para essa turma que vai ser formada aqui, eu vou fazer um grupo específico, a gente vai ficar junto por um mês, num grupo específico, depois vocês passam para o grupo com os outros alunos das outras turmas, onde rola bastante discussão, muito material, tem experts de outras áreas, tem gente que é expert em fundo imobiliário, tem gente que é do segmento de óleo e gás, enfim, tem bastante troca bacana no grupo de alunos também, mas eu queria passar um mês específico junto com vocês, só eu e vocês dessa nova turma, para a gente poder fazer esse nivelamento, né? Ver quem está em qual nível, ajudar quem está começando, tirar as dúvidas de quem já está há mais tempo, enfim, a gente poder estar junto por um mês antes de vocês caírem no grupo com os outros alunos, tá? Mas voltando ao jeito que está modulado. Tem um módulo de boas-vindas, né, onde eu passo as instruções e converso com vocês inicialmente, passo o e-book que eu escrevi também sobre opções para ajudar nesse processo de nivelamento, especialmente para quem está começando agora, e o link para o grupo de alunos no WhatsApp,
tá? No módulo 2, que é o módulo de teoria e nivelamento, né? Sugiro até que quem já entende de opções assista esse módulo, tá? Ou pelo menos quem acha que entende de opções, assista esse módulo, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu fale aqui que você não tinha se ligado e isso pode fazer diferença. Teve muito curso que eu já comprei que eu não aprendi quase nada, mas teve um insight ou dois que eu peguei e que pagaram o valor do curso e muito mais, tá? Então, às vezes, você vai fazer o investimento para ter um ou dois insights e isso vai valer a pena no fim das contas para você, tá bom? Então, esse é o módulo para poder justamente nivelar todo mundo, trazer todo mundo para a mesma página. Então, eu falo o que é uma call, o que é uma put, valor intrínseco, valor extrínseco, moneyness, explico as gregas, o modelo de Black-Scholes, falo sobre volatilidade, mostro execução de operações na prática, falo sobre OpLab, etc. E aí, uma vez nivelados, a gente cai no módulo de estratégias básicas, tá? Tem muito curso que para aqui já, ó. O cara vai parar aqui, borboleta. Vai falar de venda coberta, trava de alta, trava de baixa, borboleta, acabou, tá? Esse curso se propõe a ser muito além do básico, então eu passo outras estratégias importantes, explico sobre blindagem de capital, o jeito certo de fazer um seguro de carteira, motor de renda perpétuo, né, que é como você usa as opções para fazer o caixa e a partir desse caixa você alavancar em outras estratégias, que tem bastante a ver com o radar de renda que a gente está publicando lá na sala de opções, para quem está por dentro, né? Radar de renda, só fazendo um parêntese, tá? Radar de renda é um documento que a gente tem lá na sala de opções, justamente falando quais são as melhores opções para trabalhar, seja com venda de call ou venda de put, tá? Mostro a taxa, mostro qual que é a opção, qual que é o vencimento, enfim, bem mastigado também para quem quer aprender, beleza? Então, voltando aqui, falo também um pouco do processo de decisão, falo sobre manejos, tá? E essas aulas vão ser continuadas, vamos dizer assim. O Muito Além do Básico, ele é o meu único produto, né? Então, eu não fico lançando o mesmo curso com nomes diferentes, enfim, não, é um produto só, é o Muito Além do Básico. E ele é constantemente atualizado para ser sempre um produto atual, que não vai ficar datado, tá? E novas aulas vão sendo adicionadas sempre que eu acho que faz sentido, sempre que surge algum evento, sempre que alguma coisa, alguém me faz uma pergunta e eu penso, puta, isso aí tem que estar no Muito Além do Básico, isso tem que ser uma aula para eu responder esse tipo de dúvida, tá? Então, vira e mexe tem aula nova entrando aqui também, beleza? Depois do nivelamento, vem o módulo de teoria avançada, onde eu falo sobre rolagem, IV Rank, IV Percentil, leitura do mapa de opções, que eu mostrei para vocês lá no Jumba, gregas de segunda e terceira ordem, que são coisas bem avançadas mesmo, paridade put-call, enfim, coisas mais avançadas que vão preparar vocês para as estratégias avançadas, né, que é compra e venda de ativo sintético, straddle sintético, Iron Fly, Iron Condor, trava de linha, Sigo, Calendar Butterfly, outras estratégias mais explosivas. O perfil de risco e retorno é melhor ainda, tá? Só que a frase do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, vocês têm que saber usar isso aqui. Não adianta, ai meu Deus, vou assistir direto o módulo avançado. Cara, é importante ter a construção, né? Para você poder chegar aqui realmente maduro. Um módulo de opções na prática, falando sobre manejo, sobre releitura de operações que deram certo. Módulo de Delta Hedge, tá? Isso aqui é bem legal, explica justamente o que eu falei mais cedo, que é o funcionamento dos market makers, como que eles funcionam, né? Dissecando teoria e prática depois, né? Isso aqui vai ajudar vocês a entender aquilo que eu falei de gama positivo, gama negativa, etc. Então, módulo só de opções dos Estados Unidos, então eu explico desde o processo de abertura de conta, envio de dólares, etc., plataforma, né? Sugiro uma corretora específica, que é a Tasteworks, e explico como navegar ali, operações que normalmente são muito mais fáceis de fazer nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, tá? Tem um módulo só de imposto de renda, que é uma dúvida muito recorrente também, como que faz, como que funciona, como que calcula, etc. E, por fim, um mini curso de PNT, né? Um módulo bônus aqui só para vocês aprenderem a usar o robô que eu comentei, não mostrei, mas comentei, né? Que é o PNT, beleza? Depois tem um módulo bônus aqui de análise fundamentalista com um grande amigo meu, que é o Pedro, lá da Investidor SA, também análise CNPI, beleza? E, por fim, eu falando aqui sobre um pouco do que eu uso de análise técnica, né? Que basicamente é o feijão com arroz, não tem nada muito rebuscado, mas me ajuda demais, tá? Mesmo simples, me ajuda demais, tá bom? Que suportes, resistências, pivôs, etc., as coisas macro que eu acompanho, enfim, um pouco de como funciona também o processo de tomada de decisão. Depois, a gravação de encontros ao vivo com as turmas, gravações de lives, e aqui no Materiais Extra tem bastante coisa muito boa também. Tem planilha para cálculo de beta e correlação, livros importantes, embora eu não goste de ficar lendo livro de opção, mas existem livros muito bons e eu coloquei todos que eu considero relevantes aqui,
tá? Inclusive alguns em inglês. Guia de operações estruturadas, enfim, vale bastante a pena. Uma planilha só de gregas, de Black-Scholes e tudo mais, tá? Então, pessoal, isso aqui é como está hoje, o Muito Além do Básico por dentro. Lembrando o que eu falei, ele é constantemente atualizado, tem sempre aula nova entrando, tá? Deixa eu ver aqui. O pessoal falando que tem um MBA de opções. É quase isso, cara. A pergunta do Leandro eu não entendi, Leandro. Todos os modelos estão liberados, eu não entendo. Todos os módulos? Todos os módulos estão liberados, tá? Tipo, não tem surpresinha aqui, não. E só depois de uma semana, que é quando passa a garantia, sai o módulo tal. Não, irmão. Pô, se tu quiser entrar, assistir tudo e pedir o reembolso amanhã, tá de boa, não vou perguntar nada e tá tudo certo. Você nem precisa passar por mim, na verdade, a própria plataforma processa teu reembolso, tá? Então, assim, não tem surpresinha aqui não, tá tudo liberado já, tá joia? O que vai acontecer é que dentro desse grupo que eu falei com vocês, que vai ser esse um mês que a gente vai passar junto, eu vou fazer uma live quinzenal, né? Então, assim, uma vez a cada 15 dias, então vão ter 2 lives nesse grupo, depois no grupo de alunos, né? A gente vai ter uma live fechada para a gente poder falar de mercado, discutir, tirar dúvida, etc, tá? Aí, obviamente, essa não tem como estar liberado antes, porque vai acontecer só no futuro, tá? Primeiro vai ser dia 15 de janeiro, eu já vou estar de volta das minhas férias também, vamos dizer assim. Não vou estar de férias, mas vou estar viajando, né? Vou estar em deslocamento, então fica mais difícil fazer live, etc. Mas acompanhar o mercado para mim não muda, só o celular já me basta, tá? Então a primeira deve ser dia 15 de janeiro e a segunda no final do mês, que é quando acaba o vencimento, vamos dizer assim, desse grupo, tá joia? Então, como que vai funcionar? Eu vou fazer, na verdade, aqui para vocês, especificamente, uma condição diferente, né? Esse curso, a partir do ano que vem, vai custar R$ 2.500, hoje ele está ainda por 1.997, né? Uma de 1997 ou 12 de 199,31. Vou botar o link até aí no chat para vocês. Quem tiver interesse em ser aluno, vai ser um prazer inenarrável ter você comigo, tá? Cadê o Zoom aqui? Sumiu. Lá em casa, eu estou na casa dos meus pais aqui, tá? Quando eu estou na minha casa, tem 3 telas, aí fica muito mais fácil, tá? Então, o link está aí no grupo, para quem quiser fazer parte dessa turma do MAB. E aí, como é que vai funcionar? Se você já tem a sala de opções, eu vou adicionar, vou falar com a equipe para a gente adicionar mais um mês na sala de opções. Se você ainda não tem a sala de opções, eu vou te colocar na sala de opções por um mês, tá? E aí, qual que é a ideia? É justamente te ajudar a recuperar esse investimento, não só na parte do ensino, mas também com as recomendações, com as dicas e recomendações de opções, seja radar de renda, radar de volatilidade, operações direcionais, tá? Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui, para vocês poderem ver o poder disso que a gente está falando, quem ainda eventualmente não conhece, tá? A gente está guardando aqui justamente o histórico das recomendações, as já encerradas, né? Então, assim, até o Uli postou isso outro dia, se você tivesse entrado com R$ 200 mil, você teria 1 milhão hoje, etc. Por quê? Porque a gente está com mais de 440% de retorno nas indicações da sala de opções, tá? Isso aqui significa que se você tivesse entrado em todas elas, no mesmo ponto em que eu indiquei, saído no mesmo ponto que eu indiquei, com o mesmo capital em cada uma, ou seja, vou entrar em cada uma com R$ 1.000, ou em cada uma com R$ 500, ou com R$ 100, enfim, capital mínimo qualquer R$ 50 você consegue entrar. Opções custam centavos, tá? Você teria, somando as rentabilidades, esses 440, que não é juro composto, tá? Não é tipo, entrei com 1.000 virou 1.600, aí entrei com 1.600 nessa aqui. Não, esse aqui é se você entrar sempre com a mesma mão, com o mesmo financeiro, pelo menos, em cada operação, tá joia? Então, é para você ter uma ideia da capacidade de retorno que esses instrumentos têm, tá? Óbvio, eu sempre falo isso e vou falar todas as vezes que forem necessárias. A gente não vai acertar todas as vezes, não são todas as recomendações que vão dar dinheiro, a gente vai errar também, tá? Só que, como eu comentei, por causa dessa metodologia, por causa dos anos e anos me fudendo aqui também, por causa de todos os contatos e as pessoas que a gente conversa, a gente tem conseguido passar um conjunto de recomendações que tem dado bastante certo, tem uma taxa de acerto alta, tá? Então, estamos super felizes com o resultado, acho que a maioria dos alunos também está conseguindo surfar e ganhar dinheiro, tem vários aí ao vivo aqui, eu acho, tá? O Saul está falando aí que só em dezembro já ganhou 15 mil. Pagou 7 cursos aí já, o Saul. E é isso, cara. Fica aqui o meu convite, tá? Como eu falei, quem entrar nessa turma, eu vou adicionar um mês na sala de opções. Quem ainda não tem a sala de opções vai ganhar um mês da sala de opções, tá? Eu vou entrar, vou pegar os dados que você vai usar na tua compra do curso, seu e-mail, seu nome, e eu vou comprar para você a sala, tá bom? Eu vou comprar para você, beleza? Isso é o Fernando que está te dando, praticamente.
beleza? Assim, não vai ter desconto, não gosto dessa dinâmica de desconto, acho que desconto piora o perfil, parece que o produto não é bom o suficiente, eu preciso dar um desconto para ele ser vendido. E, cara, você tem alguém que acredita nesse produto, você tem alguém que compraria o Muito Além do Básico, esse alguém sou eu. Tá? E não é aqui porque eu sou o criador da parada, não, é porque realmente eu sei o poder que ele tem, eu já vi ele funcionando, é o método que funcionou para mim, funcionou para todas as turmas que eu abri, essa aqui está sendo a 8ª turma já do Muito Além do Básico, né? E funciona. Então, eu tenho muito orgulho dele, eu tenho certeza que esse valor que eu cobro por ele se paga muito rápido, depende só da tua capacidade de aplicar as coisas que você vai aprender, tá? E se você vai aplicar com uma banca grande ou pequena, se for uma banca pequena, vai levar mais tempo, se for uma banca grande, vai se pagar muito rápido, tá? Então, vai de cada um. Também não estou falando aqui que você tem que entrar com muito dinheiro, não. Tem que entrar com dinheiro que faz sentido para você nas operações, tá? E essa gestão do risco também é importante, beleza? E, cara, basicamente é isso, pessoal. Foi um prazer aqui estar com vocês. Eu vou abrir agora para dúvida, tá bom? Então, quem quiser falar, levanta a mão, abre o microfone. A gente tem alguns minutinhos aí antes da live ser encerrada. E fica aqui o meu convite, de novo. O link está aí no chat, tá joia? Vai ser um prazer ter vocês. De novo, vai ser um grupo fechado com quem entrar aqui agora. Então, se tiver 5 alunos, vai ser um grupo eu e mais 5 alunos. Se tiver 20 alunos, vai ser um grupo eu e mais 20 alunos. A gente vai passar um mês junto, tirando dúvida, e com essas lives quinzenais, e depois vocês passam para o grupo de alunos com os outros alunos, para a gente poder continuar o acompanhamento, tá bom? Quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, essa é a hora, beleza? Fique à vontade. E se ninguém levantar a mão nos próximos 3 minutos, a gente encerra aqui e vamos que vamos. Essa live vai ficar gravada, tá? Assim que acabar aqui, eu vou subir lá no meu YouTube. Inclusive, quem não está inscrito ainda, faz o favor de se inscrever lá no Além dos Mercados. Vou mandar o link aqui para vocês. Então, quem não é inscrito, faz o favor de se inscrever. Quem não conhece ainda a sala de opções, vou mandar o link da sala também, né? Que eu falo, pô, Fernando, para mim não faz sentido entrar no curso, eu quero entrar só na sala. Tá bom, vou te mandar o link da sala também agora aí. Inclusive o link com o preço de lançamento, o preço não é mais esse, né? O preço é 1.500 anual. Esse aí é o link por 997 anual. O Fábio está perguntando até quando está aberto para adquirir o curso. Cara, eu vou deixar essa oferta rolando até quarta-feira, tá? Hoje é segunda, eu vou deixar ela até quarta-feira e depois eu já vou virar o preço para o preço do ano que vem, né? Para os 2.500, que vai ser o preço do ano que vem. Tá joia? Saulão falou que gostou bastante do que eu mostrei. Bacana. Bom, vai ser muito bem-vindo. Pessoal, não estou vendo ninguém com a mão levantada, então acredito que não ficou nenhuma dúvida. Então é porque a aula foi muito pica mesmo, né? Ou porque ninguém entendeu nada. Só tem essas duas possibilidades quando ninguém tem dúvida. Ou a aula foi muito pica ou ninguém entendeu nada. Então eu vou partir do pressuposto que a aula foi muito pica, tá? Porque eu tenho um ego a zelar. Show! E quem tiver qualquer dúvida específica também, aquele número que está no WhatsApp é meu número pessoal, tá? Então, manda para mim lá, se você ficou com vergonha de perguntar aqui por algum motivo, me chama lá, ou me chama no Instagram, quem já trocou ideia comigo lá no Instagram, sabe que, porra, tenho o maior prazer em conversar com vocês, beleza? Às vezes eu não consigo responder muito rápido, porque tem muita gente falando ao mesmo tempo, dependendo do dia, mas sempre procuro responder e dar um retorno, tá? Fiquem à vontade. Essa também é a dinâmica com os alunos, né? Eu falo para o pessoal, eu não recebo notificação em nenhum grupo meu, tá? Me adicionou num grupo, ele já entra silenciado para sempre. Odeio aqueles barulhos do WhatsApp. Mas quando vocês me marcam, marca lá, @Fernando, e aí faz a pergunta. Eu vou ver, porque essa notificação chega para mim, tá? Então, se você está em algum grupo de alunos meu, é só me marcar, beleza? É um prazer responder as coisas. E quando eu não sei, eu respondo que não sei e corro atrás para pesquisar, tá joia? E no Instagram também, se você quiser tirar qualquer dúvida lá, fique à vontade, beleza? E também no WhatsApp, vocês que estão aqui, né? Estou dando aí essa exclusividade. Se preferir me chamar lá também, fica à vontade, tá joia? Pode ser que eu demore um pouquinho mais, mas enfim, vocês são de casa, beleza? Turma, de novo, grande abraço, boa semana para todo mundo.
se a gente... quem está na sala, a gente tem live amanhã, 6h30. Aí eu vou dar Feliz Natal lá amanhã. Né? Quem eu não encontrar amanhã, 6h30, lá na live Tirar Dúvidas da Sala, Feliz Natal, vamos que vamos, contem comigo, tá joia? E, sério, aproveita essa oferta. Ano que vem vou subir esse preço. Era para ter subido esse ano, já não subi. Mas eu preciso repassar a inflação, né? O governo aí fica gastando dinheiro e o preço das coisas aumenta, tá? Então, é isso aí. Vamos que vamos, tamo junto. E contem comigo, que deve é. Grande abraço, boa noite para todo mundo. Qualquer dúvida, me chama, beleza? Abraço.